Devil May Cry voltou a ser falado graças ao anime da Netflix. Então por que não aproveitar a oportunidade para rejogar todos os jogos dessa franquia que eu gosto muito, onde vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Então vamos começar do primeiro. Hoje, galera, aquele que joga é sobre eu joguei Devil May Cry 1. Vamos começar, é claro, do início. O jogo começa com Dante na Devil May Cry. A Devil May Cry seria uma empresa como se fosse de investigador particular, seria uma maneira mais precisa para dizer, mas essa parte de investigador particular é mais voltado para caçar demônios. Dante é conhecido como um lendário caçador de demônios e ele está sempre fazendo essas investigações para descobrir algum demônio está causando problema para os humanos e matar esse demônio. Uma recomendação que eu dou, que é mais fácil de acessar, porque tem livros, tem mangá, tem um monte de conteúdo do de Devil May Cry, mas o que eu acho que é mais fácil de encontrar pra vocês verem é o anime, acho que de 2007 da Madhouse, que esse anime do Devil May Cry é muito bacana, que mostra trabalhos regulares do Dante. Tipo, não é um grande problema que o Dante tem que resolver, senão o país, o mundo vai pro colapso, os demônios vão mudar tudo. Não, são pequenos trabalhos que o Dante vai lá, faz de vez em quando, ele toma um sanduízinho de morango, ele faz um trabalhozinho. Essa parte do dia a dia, conhecer como que é o dia a dia do Dante, fora esses grandes problemas, eu acho muito legal. Eu quero mencionar no futuro mais quando eu vou falar desse anime. Mas voltando à história. O Dante está na Devil May Cry reclamando que não tem trabalhos para ele fazer, ninguém está utilizando o código para informar que é um demônio e tudo mais. E já é mais interessante que no primeiro jogo eles tinham a proposta de fazer os demônios serem meio como fossem desconhecidos. Coisa que nós sabemos que no futuro, praticamente todo mundo sabe que é demônios. Quase todos os problemas que acontecem nas franquias Devil May Cry é problemas que envolvem cidades. Problemas que podem envolver o mundo inteiro. Então parece que é conhecimento popular de demônios. Tem até um jogo que é voltado a onde fazer uma religião para um desses demônios. Mas é interessante a gente ficar passando cada um desses jogos pela ordem de lançamento, pra gente ficar vendo como que eram as propostas iniciais, quais eram as ideias iniciais deles. Onde nós conseguimos ver isso exatamente pela Devil May Cry, a empresa do Dante. Tipo, essa cena que a gente vê a Devil May Cry de fundo, cara, é muito engraçada, porque parece que eles não sabiam exatamente o que botar ali. Você vê como fosse um escritório, onde tem várias cabeças de demônios genéricas aleatoriamente colocadas nas paredes, várias espadas aleatórias cravadas nessas cabeças. Tem cabeça que tá sangrando ainda na parede, show manchas de sangue. Tipo, não faz sentido essa decoração toda do Dante. Tipo, uau, ele é um caçador de demônio como se fosse um caçador da natureza que atirou num alce e colocou a cabeça na parede. Não sei, não faz muito sentido na parte do Dante desse sentido, porque ele não caça como esporte, ele caça como dever dele com os demônios. Então, muito bizarro essa parte, mas também acho muito engraçada. Mas voltando ao jogo, sem mais demora. Após um tempo do Dante reclamando que não tem novos trabalhos, a porta da frente de Dante é arrombada por uma bela mulher usando uma moto. Essa mulher mostra conhecer bastante sobre o Dante, onde menciona sobre a mãe de Dante e o irmão gêmeo dele que foram mortos quando ele era pequeno, e menciona também que ele é filho do lendário cavaleiro Sparda. Então, um resuminho aqui para falar do Sparda, futuros vídeos da franquia eu posso falar mais sobre o Sparda. Sparda seria o demônio mais poderoso ou um dos mais poderosos do inferno. Sparda seria aquele demônio que percebeu que os demônios estão fazendo mal para a humanidade e traiu todos os demônios para proteger a humanidade, para lutar pela humanidade. Então ele seria aquele demônio que todo mundo admira porque ele se voltou para proteger as pessoas. Isso é muito legal. E como Dante seria tipo filho dele, então ele tem esse cargo tipo não só herdar ser o mais poderoso, mas como também ser o demônio que luta pela humanidade. E a personagem que destruiu a porta da frente do Dante quer pensar mais sobre isso, quer descobrir se o Dante é como Sparda e acaba testando. E o Dante acaba acontecendo com ele uma coisa que ele gosta muito, que é apanhar de mulher bonita, onde o Dante começa a levar uma surra dessa mulher, onde essa mulher pega até mesmo a espada de Dante e joga em seu peito, mas quando ela vai jogar a moto que ela estava usando, essa moto que com certeza ela roubou de alguém que financiou em 48 vezes em algum lugar, joga em Dante. Aí Dante, sem muita dificuldade, pega duas pistolas e explode essa moto. Aí quando ele se levanta com a espada em seu peito, ela percebe, tá, eu não vou querer brigar com esse cara, senão eu vou apanhar. Então esse cara é realmente filho de Sparda, eu preciso da sua ajuda. Com isso, ela menciona que existe uma ilha onde está Mundus. Mundus seria o rei dos demônios, o príncipe dos demônios, o mais poderoso, aquele que comanda o inferno, aquele que seria o principal rival de Sparda, que no passado lutaram juntos e tudo mais. E menciona que por essa ilha, o Dante conseguiria ir atrás de Mundus e precisava da ajuda dele.
Dante acaba pensando em aceitar mais por causa de vingança por tudo que o Mundus fez para o Dante e para a sua família. Mas também tem um detalhe interessante que quando essa mulher tira o óculos, Dante percebe que ela lembra muito a sua mãe. Sem demorar muito, o jogo já leva a gente para a ilha e lá os dois personagens se separam e é aí que começa a história de Devil May Cry 1. Eu quero já mencionar uma coisinha que quando eu joguei quando eu era pequeno, eu não lembrava que Devil May Cry 1 é quase sem história. Eu sei, eu fiquei 5 minutos falando sobre história, detalhezinhos assim, mas porque não vai ter muito mais o que falar. Porque o jogo, se não me engano, tem 23 missões. Das 23 missões, a gente vai passar mais de 10, 12 missões sem ter diálogos relevantes. É o Dante andando pra um grande castelo, andando pra lá e pra cá. Às vezes vai ter um pequeno diálogo que algum boss vai olhar pro Dante e falar: você é fracote, hein? Aí o Dante fala: tá bom, cala a boca, e acabam lutando. Que por sinal, essa personalidade mais zoeira do Dante ainda não tá estabelecida. Nesse jogo, o Dante faz mais umas piadinhas, não tem bem piada, não cheguei a dar uma risada com algo que o Dante diz agora. É mais aquelas coisas mais... é sarcasmo, vamos dizer assim, eu não sei exatamente como classificar. É mais aquelas coisas tipo, o demônio vai olhar pro Dante e falar: vamos acabar com isso? Ó, o Dante, tá, vamos acabar com essa brincadeira de criança. Tipo, não é nada extrapolado, não é nem uma piada exagerada, é mais contido, é mais normal. Mas eu nunca tinha me tocado quando eu era pequeno e não lembrava disso até hoje, que esse jogo é bem parado, demora muito pra história engrenar. Praticamente nas últimas 2, 3 horas começa a ter bastante informação, bastante conteúdo pra gente saber mais sobre os personagens, a gente vai conhecendo mais sobre a Trish, mais sobre o Mundus, mais sobre o próprio Dante, os inimigos aparecendo. Então é bem estranho como você pensar na franquia atualmente, porque no Devil May Cry 3 a franquia deu uma grande mudança como contar uma história. Mas é legal também ver como que era no início. E também falando um pouco como era no início, eu quero falar sobre a gameplay. Pra quem não sabe, é uma curiosidade, todo mundo já sabe, eu posso até detalhar no futuro, mas pra quem não sabe, deve ter alguém que não sabe, Devil May Cry nasceu da grande novela maluca que foi fazer Resident Evil 4. A Capcom para fazer Resident Evil 4 aconteceu muito problema, muita coisa, porém muita franquia nasceu desses movimentos. E Devil May Cry é um desses jogos, onde tem builds antigas de Resident Evil 4 mostrando Dante andando pelos cenários de Resident Evil. Por sinal, Resident Evil 4 mudou tanto do seu conceito inicial para o conceito final, que muita coisa foi abandonada, porém quando você vai pesquisando mais sobre Resident Evil 4, conhecendo o que foi abandonado, você vê que muitas dessas coisas foi para Devil May Cry 1. Muito do cenário é muito igual ao cenário do castelo que nós temos na ilha lá do Resident Evil 4. É praticamente você revisitar Resident Evil 4 com Dante. É muito bacana isso. Tem até inimigos. No conceito inicial do Resident Evil 4, teria inimigos que seriam como se fossem bonecas controladas como se fossem marionetes. E o Dante, os primeiros inimigos são marionetes. Tem até um boss que era famoso nas builds do Resident Evil 4, que era um homem utilizando uma tesoura. Aqui a gente vê um fantasma usando uma tesoura. Então muito que tinha no Resident Evil 4 antes dessa reformulação inteira do jogo está em Devil May Cry. E um legal é que o Devil May Cry lembra muito o Resident Evil. Ele é aquela coisa mais como se fosse um jogo de movimentação tanque, onde o boneco tem uma movimentação mais lenta, a câmera é vista de cima, porém ele não é tão lento como o Resident Evil. Ele tem uma grande mobilidade, ele tem a sua espada para ataques corpo a corpo, ele tem alguns micro combos, porque essa coisa dos combos que não foi estabelecida ainda, esses combos malucos de conhece Devil May Cry, que virou até esporte, começou lá pro Devil May Cry 3, então tem umas coisas mais simplificadas, lembrando um pouco como que é em Onimusha. Eu não sei dizer agora se o Onimusha veio primeiro ou o Devil May Cry veio primeiro, mas me lembrou um pouco o combate do Onimusha. Porém, como ele é muito mais voltado para um Resident Evil, eu senti que combate com armas de fogo é muito mais o foco desse jogo. Você pode simplesmente pegar sua espada e bater nos inimigos, mas é muito mais interessante você pegar as armas, dar os tiros com as pistolas, com a escopeta, com lança-granada e acertar os inimigos. Tanto que o Dante tem várias movimentações para atirar, rolar, desviar dos ataques. Parece que o jogo foi feito para um combate de tiro mais dinâmico. É sério, me lembrou muito como que eu imaginava que seria a Paradise Eve, aquela coisa mais frenética, com vários tiros, é muito bacana. O pessoal que planeja fazer um jogo estilo Resident Evil, nessa coisa mais tanque, dá uma olhada em Devil May Cry 1, eu joguei já o 2, dá uma olhada em Devil May Cry 1 e 2, a movimentação e essa parte do tiroteio vai ajudar muito a ser um ar diferente pro seu jogo. Mas é claro que existe o combate corpo a corpo com as armas, tem uma lista de upgrades que você pode fazer para ganhar novas habilidades. O jogo tem um arsenal de armas relativamente ok,
Nós temos 3 tipos de arma corpo a corpo e temos, acho que se não me engano, 5 tipos de armas à distância. As armas à distância têm uma variedade muito bacana. A corpo deixa decepcionar um pouco, porque tem 2 espadas iguais e uma delas só muda que ela solta choquezinho. Mas depois você pode liberar umas manoplas de fogo, que eu achei muito da hora, ter as manoplas de fogo. Que por sinal tem movimentos com a espada normal, que você pode jogar ela pra longe como se fosse um bumerangue. E o Dante, sem a arma, começa a lutar com o corpo a corpo. Então eles reutilizam essas movimentações pra quando o Dante conseguir usar de qualquer maneira. Isso é muito bacana, gostei bastante. Porém, eu quero falar um pouco sobre os inimigos e chefes. O visual dos inimigos é incrível. Eu gostei do visual de todos os inimigos, é muito legal a aparência deles. Só que não é legal lutar contra eles. Como o jogo é mais voltado pro tiro, como eu falei, é muito mais fácil, muito mais simples você ficar matando os inimigos na base do tiro. Eles são muito simples, eles são fáceis de derrotar. Até os chefes que tem aqueles movimentos para bloquear qualquer tiro, você só precisa apertar para frente o botão de golpe, que o Dante vai dar aquela investida com a espada. E parece que os desenvolvedores não pensaram como ir contra-atacar isso, porque praticamente todos os inimigos do jogo abrem a guarda quando toma essa investida. Então se algum boss tá bloqueando seu ataque, você dá essa investida várias vezes até matar esse boss. Como por exemplo, o boss mais famoso do Devil May Cry 1, Nero Angelo, véi, a luta dele é ridícula. Você vai e dá investida com espada até matar ele, você não tem dificuldade nenhuma. Isso eu quero falar que Devil May Cry 1 não é difícil. Você termina o jogo com uma certa facilidade. Porém, quando o jogo pega pesado, ele é mais pesado. Você tem que começar a administrar mais, utilizar seus itens, você conseguir pensar exatamente quando vai avançar. Apesar do jogo ser mais fácil enfrentar com armas de fogo, armas à distância, os inimigos conseguem pensar como revidar os seus ataques à distância, isso é bem bacana. E queria mencionar um pouquinho também sobre, especificamente, as batalhas contra chefes. No geral, eu gosto do visual do Nero Angelo, por exemplo, mas as batalhas de chefes eu não gostei. Eles utilizam muitas batalhas de chefe, praticamente você vai enfrentar o mesmo chefe 3 vezes, na terceira vez que ele realmente vai acabar morrendo. E tem alguns chefes que não é legal você enfrentar, cara, não é legal. Principalmente um chefe chamado Nightmare. Nossa, que horrível essa luta contra o Nightmare. Porque você tem que ficar acertando alguns pontos específicos para iluminar o cenário, para você poder acertar o verdadeiro Nightmare. Aí você tem que andar em umas plataformas. E tipo, o jogo é estilo Resident Evil, mas ele tem uma mira automática. Você chega perto de um inimigo, ele vai bater naquele inimigo. E ele te obriga a acertar uns objetos na parede. Então tem hora que você vai bater nesse objeto da parede, como você está mirando o inimigo, o Dante não vai bater na parede, vai bater em direção ao inimigo. Você não tem aquele lock-on, como nós temos um jogo mais recente, para escolher onde vai acertar. Isso é muito ruim, tem pequenos probleminhas assim que dá uma dor de cabeça, chega mais a frustrar. Então as batalhas contra chefes no máximo não são difíceis, são mais frustrantes. Porém, a última batalha, apesar de eu achar fácil, eu achei muito legal. É criativa, é diferente. Então a batalha final é muito boa. Aí quando você para pensar que o Devil May Cry tem muito parte sem diálogo e a reta final começa a ter muito diálogo, fica achando um pouco estranho. Parece que os caras só pensaram um conceito inicial, o final do jogo, e o meio eles foram meio que enrolando. Onde no meio do jogo você vai andando pelo grande castelo como Resident Evil, vai pegando objetos para abrir portas, e tudo separado por missões. É até um pouco estranho que tem momentos que não parece que a missão iria acabar ali, mas acaba finalizando e começa uma próxima. Mas acho que a minha maior crítica ao Devil May Cry 1 é não ter uma opção de selecionar a missão. Cara, eu gostaria muito rejogar só umas partes específicas de Devil May Cry 1, mostrar aqui em vídeo pra vocês, feitando algum chefe específico, como eu falei que é até fácil de dar os chefes, mas não tem essa parte de selecionar a missão, pelo menos quando vocês eram no normal, você tem mais dificuldade no futuro. Mas galera, era isso que eu queria mencionar com vocês, queria conversar um pouco mais sobre Devil May Cry 1, nosso tempo está acabando, pra quem não sabe, canal novo, você pode fazer vídeo até 15 minutos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente se quiser e compartilhe o vídeo também com os amigos para ajudar a divulgação aqui no canal. Eu pretendo falar ainda essa semana sobre Devil May Cry 2, eu já terminei o jogo, eu já vou só sentar aqui e já gravar sobre o segundo. Valeu a todos, fui!